Bom dia! Mais um dia se inicia, 27 de fevereiro de 2025. Continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon James. E continuamos o capítulo 2, parte 3, que diz o seguinte: O poder de uma história. O álcool não era o único vício na vida de papai. Embora nunca fosse assunto de discussão em casa, o envolvimento dele com jogatina, pornografia e mulheres fazia parte da realidade não verbalizada. Ele era um sujeito durão, mas quando começamos a orar, a grossa camada externa de papai foi amolecendo aos poucos. E as paredes espessas ao redor do seu coração começaram a desmoronar. Depois que mamãe se converteu ao cristianismo, papai anunciou: vou parar de beber, mas não posso me tornar cristão. Fiz coisas terríveis na vida e acho que Deus nunca vai me perdoar. Jamais serei bom o suficiente. Ah, papai, repliquei. Deus vai perdoar você assim que pedir perdão a Ele. Além disso, ninguém consegue ser bom o bastante. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz pelos nossos pecados. À medida que Deus começou a amolecer o coração de papai, ele parou de beber. Parou de vez. Aquilo foi um milagre. Mas havia ainda um vulcão de ira que ribombava continuamente sob a superfície. E nunca sabíamos quando aquela ira entraria em erupção, cuspindo em nossa vida a lava de ódio e de amargura. Continuamos a orar. Meu pai sempre foi um homem de negócios, bem-sucedido, mas por volta de meus 20 anos, ele começou a sofrer uma série de reviravoltas que só Deus poderia ter orquestrado. Pediu demissão da empresa na qual trabalhava como gerente e deu início, com outros 4 investidores, a um negócio próprio no ramo de materiais de construção. No entanto, seu ex-empregador ameaçou processá-lo, porque havia uma cláusula em seu contrato que o proibia de trabalhar dentro de um raio de 100 quilômetros em uma empresa concorrente. Papai enfrentou um tribunal. Só Deus sabe por quê. E teve a reputação manchada na cidadezinha na qual morava. Vergado sob o peso da opressão, ele estava caminhando rumo a um colapso nervoso e perda total do controle. Agora, Deus tinha meu pai no lugar exato que queria. Papai chegou ao fundo do poço e só havia uma alternativa: sair dali. Enquanto estava na Pensilvânia, a cerca de 800 quilômetros de casa, ele percebeu que entraria rapidamente em um colapso. Dirigiu o carro até uma igreja e perguntou se havia alguém ali que pudesse ajudá-lo. Há um pastor aqui que possa orar por mim? Ele perguntou. Lamento muito, respondeu a recepcionista. Ele não está no momento.
Mas há um aqui. Ela continuou a falar enquanto rabiscava um mapa improvisado em uma folha de papel. Nosso pastor não está hoje, mas sei que Clyde Barnes, o pastor de uma igreja nesta região, está colaborando na construção do novo templo da igreja dele. Recomendo que o Senhor vá até lá, pois tenho certeza de que ele poderá ajudá-lo. Papai entrou novamente no carro e dirigiu-se a uma igreja na zona rural, onde encontrou um homem com um martelo na mão e Jesus no coração. O que posso fazer por você? O pastor perguntou. Preciso que o senhor ore por mim. Papai explicou com lágrimas, correndo pelo rosto marcado pelo tempo. Vamos sentar-nos aqui neste tronco de madeira, enquanto você me conta o que está acontecendo. Papai passou várias horas sentado em um tronco de madeira, ao lado daquele colega de profissão, e contou-lhe tudo o que havia feito. Terminada a confissão, o pastor passou a mão ao redor dos ombros trêmulos de papai e contou a sua história. Veja só, Alan, ele começou a dizer. Fui um homem muito parecido com você. E, nos minutos seguintes, o pastor revelou seu passado tenebroso e a maravilhosa esperança de vida e cura em seu relacionamento com Jesus. Da mesma forma que o Cristo ressurreto, o pastor revelou suas cicatrizes e papai aceitou o Salvador. Naquele dia, meu pai e o pastor, que nunca conheci, ajoelharam-se no bosque da Pensilvânia e fizeram a oração do pecador. Meu pai chegou ali como um pecador e saiu como um santo. O que provocou aquela guinada na vida de meu pai? Bem, com toda certeza, foi o poder do Espírito Santo, que vivificou seu espírito morto. E creio que, graças à disposição daquele pastor em mostrar as próprias cicatrizes, um homem com as feridas sangrando e necessitando de cura, encontrou a ajuda que procurava. Quase sempre me pergunto o que teria acontecido se o pastor tivesse sentido vergonha de seu passado e decidido guardar segredo dos detalhes sórdidos. Ouso dizer que meu pai não teria aceitado Cristo naquele dia. Quando não nos envergonhamos de nossas cicatrizes, mas contamos a história de como Deus nos tirou do abismo, as pessoas são capazes de ver Jesus em nossa vida. Ele se torna real para elas. De repente, Jesus deixa de ser um homem descrito em um livro ou um rosto pintado em um quadro. Ele torna-se o médico, o sustentador, o redentor, torna-se real. Posteriormente, papai explicou. Contei àquele homem tudo o que eu havia feito e ele disse que havia feito as mesmas coisas. Imaginei que, se Deus o perdoou e até permitiu que ele fosse pastor, também poderia me perdoar.